Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, queridos padres, nós estamos na penúltima semana do ano litúrgico, do ano da Igreja. No próximo domingo, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós entraremos na última semana do ano. Deste próximo domingo a 8, já no entardecer do sábado, começaremos um novo ano litúrgico, com o tempo do Advento, as 4 semanas em preparação para o Santo Natal. O Ano Novo da Igreja não começa a 1º de janeiro. Não existe na liturgia cristã festa de Ano Novo. Não existe. O dia de ano, 1º de janeiro, é dia solene para a igreja, porque é 8ª do Natal, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Então não é porque é ano novo. Pois bem, nos últimos dias do ano litúrgico, a liturgia, a palavra de Deus, nos quer fazer recordar que tudo passa, que a vida passa. Um ano se vai, um ano novo vai começar, tudo passa. Nós estamos caminhando como um rio corre para o mar, nós estamos caminhando para o encontro com o Senhor. Nós estamos caminhando para o definitivo, para o que não passa. É isso que a palavra de Deus nos quer recordar, para que a gente viva bem os dias da nossa vida. Aquilo que a palavra de Deus diz no Salmo: ensinai-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração descubra a sabedoria. Pois bem, é nesta visão que aparecem essas leituras de hoje. Primeiro, do primeiro livro dos Macabeus, que estamos ouvindo toda esta semana e vamos ouvir ainda na próxima semana. Foi um tempo terrível para o povo de Deus. Era o século III a.C. e quem mandava na Terra Santa eram os gregos, sobretudo os reis descendentes do general de Antíoco, general de Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia. E esses reis, dentre esses reis surgiu um que era pior que os outros, o rei Antíoco IV. Ele se considerava ele mesmo divino. Ele se considerava a si próprio uma manifestação dos deuses, tanto que colocou nele o apelido de Epífanes. Ele se considerava uma epifania, uma manifestação dos deuses. E o sonho dele
é que todos os povos do seu império, do seu reino, tivessem a religião dos gregos. E por isso impôs ao povo de Israel a religião dos gregos. Primeiro colocou no templo uma estátua gigante de um ídolo, o Zeus olímpico. Imaginem para um judeu encontrar no templo santo de Deus uma estátua de um ídolo. Daniel vai chamar isso a abominação da desolação. Depois proibiu que se tivessem os livros da lei. Queria destruí-los todos, arrancar Deus da memória e do coração do povo de Israel. Depois proibiu que se circuncidassem as crianças recém-nascidas, conforme a lei mandava. E queria obrigar os judeus a comer carne de porco, o que era proibido pela lei de Moisés. Para nós não é mais proibido, Jesus declarou tudo puro, mas na lei antiga era proibido. E obrigava os judeus a violar o sábado, a não guardar o sábado. Tudo isso sob pena de morte. A perseguição foi muito dura, muito inclemente, muito cruel. E agora? O que os judeus iriam fazer? Para completar, muitos judeus se venderam para essa ideia maldita. Achavam, não, cumprir a lei desse jeito vai ser muito para trás, cumprir a lei é ser fechado, cumprir a lei é muito radical, vamos dialogar com os gregos, o que é que tem adorar também um pouquinho, aquela velha história, o que é que tem acender uma velinha para Deus e outra para o diabo? O que é que tem? Muitos judeus caíram nessa armadilha. Muitos judeus renegaram a fé. Muitos judeus, para ficar bem com todo mundo, mascararam a sua fé. E vejam, na leitura de hoje o que acontece? O rei manda a várias cidades emissários para que deem banquetes festivos nas praças com carne de porco, com comidas impuras para os judeus, e oferecer sacrifícios aos ídolos. Que judeus importantes de cada cidade oferecessem sacrifícios à vista de todos, para desmoralizar tudo. E assim chegam na cidade de Modim. E lá Matatias, que era respeitado, já com uma certa idade, cercado de filhos, é escolhido para oferecer sacrifícios aos deuses. Se não oferece, é inimigo do rei, virão as consequências. E agora? O que você faria? Cuidado com a resposta. Porque é muito fácil, sentadinho aí no banco, dizer, eu não ofereceria. É muito fácil. Será que de vez em quando a gente não acende uma velinha para o que não é de Deus? Será que de vez em quando a gente não faz uma concessãozinha para o espírito do mundo? Desculpa esfarrapada não falta. Não precisa ser radical. A gente dialoga, a gente em nome disso se trai a fé. Em nome disso se foge da radicalidade do Evangelho. O que você faria? Pois bem, Matatias não oferece o sacrifício. Não oferece. Matatias prefere perder a vida, atrair a aliança, atrair o seu Deus, atrair a fé dos seus pais. Mas alguns judeus, aqui no caso um vendido, se levanta e diz, não, eu ofereço. E Matatias, então, tomado de indignação,
mata aquele judeu, voa em cima dele, diz aqui o texto, tomado de santo zelo, voa em cima daquele judeu apóstata, daquele judeu que queima incenso para um ídolo e o mata. E tomado mesmo de ira, mata também os emissários do rei. E aí não tem mais jeito. Adeus a vida cômoda, adeus a vida que tinha, vai ter de fugir. Sai gritando pela cidade. Quem ama a lei de Deus, quem ama a justiça, justiça na Bíblia quer dizer cumprir os preceitos de Deus. José, o esposo de Maria, era um homem justo, quer dizer, cumpria os preceitos de Deus. A gente diz hoje, é uma pessoa piedosa. Então, quem tem piedade, quem tem temor de Deus, venha comigo. E fugiram para as montanhas, assim começou a revolta dos macabeus, que vai terminar expulsando os gregos da Terra Santa. Mas vejam, aqui o que interessa é isso. O que a palavra de Deus hoje quer nos mostrar é isso. É que ser de Deus, caminhar com Deus, não é fácil. Ser de Deus, caminhar com Deus, nos coloca diante de decisões na vida. Jesus mesmo disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Como se ele diz, eu vos dou a paz? Sim, a paz do nosso coração. Sim, a paz de ter Deus na nossa vida. A paz de experimentar em nós o Santo Espírito. Sim, mas essa paz não é uma paz frouxa, não é uma paz de medo, não é uma paz de comodismo, não é uma paz de covardia. Essa paz é uma paz de luta. Por isso ele diz, desde os dias de João Batista, o reino de Deus sofre violência e só os violentos o conquistam. Que violência é essa? A violência no meu coração contra o pecado, a violência no meu coração contra o que é mundano, a violência no meu coração contra tudo aquilo que em mim me afasta de Deus, que em mim quer tomar o lugar de Deus na minha vida, que em mim me fecha para o Senhor e para os irmãos. Há uma luta a ser travada no coração de todos nós. E quando termina? Na hora da morte. Na hora da morte. Mas é uma luta. E eu vencerei? A nós cabe lutar. Deus é quem dá a vitória. Mas olhe no seu coração. Olhe no seu coração quanto de luta tem para ser feita. Quanto de evangelização em regiões inteiras do seu coração tem que ser feita. Nesse sentido também o evangelho de hoje. Jesus se aproxima de Jerusalém, olha a cidade e começa a chorar. Jerusalém é a igreja, mas Jerusalém também sou eu, Jerusalém é você. E Jesus começa a chorar sobre a cidade e diz a Jerusalém, diz à igreja, diz a mim, diz a você, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. O que pode nos trazer a paz? Aquela paz de verdade, que o mundo não pode dar, nem pode tirar. Só Jesus nos dá essa paz. Ele é a paz. Quando a gente experimenta, quando a gente tem o Senhor, venha o que vier na vida. Venha o que vier. A gente é forte. Não é forte porque as coisas de fora, exteriores, saem como a gente espera. Não é forte porque tudo dá certo para a gente. É forte porque nossa vida, porque nossa existência, porque nosso coração estão ancorados na rocha, e a rocha é Cristo. Ah, se tu, Jerusalém, soubesses o que te pode trazer a paz.
mesmo na luta. Eu posso estar chorando e estar em paz. Eu posso estar lutando e estar em paz. Eu posso ter uma perda, sofrer uma derrota e estar em paz. Se Cristo, cheio do seu Espírito Santo, estiver no centro do meu coração. Ah, Jerusalém, se tu soubesses o que te pode trazer a paz. Triste daquele cuja felicidade depende dos acontecimentos exteriores. Coitado daquele que coloca sua paz nas coisas de fora, porque nunca estará em paz. Ainda que consiga tudo, não terá paz porque tem medo de perdê-las. E um dia vai perder mesmo, porque tudo passa. A paz verdadeira, a vida verdadeira, a plenitude verdadeira, a gente só encontra em Jesus, nosso Senhor. Ah, se o mundo soubesse. Vejam, quando pessoas se drogam, o que buscam? Uma sensação de bem-estar, de força, de plenitude, de paz. Mas é mentirosa. Quando roubam dinheiro público até não poder mais, mensalão, petrolão e tantoão que a gente ainda vai ver na história desse Brasil, o que procuram? A sensação de poder, de força, de segurança, que não traz a paz. Quando se procura prazer sem limites, fazer tudo o que quer, quando se procura o sucesso para ser tido como importante, o que se procura? Uma sensação de plenitude e de paz, que também não pode ser encontrado. Quanta gente famosa e grande que morre de overdose, que cai numa depressão violenta, que vive desajustado, uma vida sem sentido. Porque a paz, a verdadeira paz, não vem de fora das coisas. Vem de Jesus, presente no nosso coração desde o nosso batismo, na força do Espírito Santo. Ah, se tu compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. E aí Jesus diz a Jerusalém: dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados, esmagarão a ti teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Olhe, meus irmãos, a nossa atitude diante de Cristo que passa pela nossa vida não fica nunca sem efeito. Fechar-se para Cristo destrói a minha vida. Fechar-se para Cristo, ter eu próprio como o meu Senhor, como o meu Deus, vai fazendo o que sobre a minha vida, com que sobre a minha vida não fique pedra sobre pedra. Tudo vai se desagregando, porque falta o sentido para a minha vida. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido, o eixo que pode realmente fazer a vida valer a pena? Seja na alegria que na tristeza, seja no sucesso que na derrota, seja na saúde que na doença, seja no nascer que no morrer. Somente Cristo. Porque nem a vida, nem a morte, nem criatura alguma nos poderão separar do amor de Cristo. Mas isso exige que eu me decida por Cristo. E decidir-me por Ele é uma luta de cada dia. Como os judeus da época dos Macabeus,
do rei Antíoco Epífanes IV. Como Jerusalém, como Israel, os judeus do tempo de Jesus, como nós hoje, decidisse por Cristo, na vida miúda de cada dia, nas minhas escolhas, nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, nas minhas fraquezas, nas feridas do meu coração, sejam psicológicas, sejam morais, decidir-me por Cristo, buscá-lo, lutar para abrir meu coração para Ele, lutar para deixar que Ele reine na minha vida. Essa é a grande riqueza. Este é o sentido da vida. Isto faz a vida valer a pena. Queridos irmãos e irmãs, somos cristãos. Cristãos num mundo que vai perdendo sentido, numa sociedade que vai se desagregando. A gente escuta hoje ideias, coisas, discussões, opiniões que a gente nunca imaginou que iria ver. Coisas que a gente diz, meu Deus do céu. É que à medida em que o mundo se distancia do seu eixo, do seu centro, que é o Senhor, ele vai perdendo o rumo. Tire o eixo da roda da bicicleta, os raios ficam sem prumo, os raios se desencontram. É o retrato da sociedade de hoje. Vida sem sentido, famílias desagregadas, violência, droga, insegurança, corrupção, desmoralização das instituições da sociedade e tudo mais. Podem-se dar tantas explicações sobre isso, mas o motivo fundamental, mais profundo, é a falta de Deus. Uma sociedade que se fecha para Cristo, que tirou Cristo das suas instituições, que tirou Cristo como inspiração que organiza o tecido, a vida social. Nós vivemos num mundo que padece de fome de sentido. Qual o sentido da vida? Qual a luz que poderia iluminar serena e fortemente a nossa sociedade? Pois bem, cristãos, nós temos essa luz. É Jesus nosso Senhor. Um grande serviço que a gente é chamado a prestar ao mundo de hoje é com simplicidade, sem raiva de ninguém, sem brigar com ninguém, sem perseguir ninguém, com toda a coragem, dá testemunho da luz. Um grande convertido ao cristianismo no século XX, francês, Paul Claudel, era poeta também, ele dizia: ó vós cristãos que tendes a luz, que fazeis com esta luz? Que fazeis? Conheceis Jesus? Então vivei Jesus sem medo. Procurai, mesmo na fraqueza, às vezes no desânimo, às vezes no medo, às vezes no escuro, procurai dar testemunho de Jesus. Viver Jesus. Não mande ninguém para o inferno, mas mostre o caminho do céu. Não persigam ninguém, mas também não tenham medo de ser perseguidos. Veja, respeitem a todos, mas não tenham medo de ser cristãos, de mostrar a cara, de dizer qual é a nossa fé, de dizer qual é a esperança que mora no nosso coração, de dizer a nossa fé católica inteira, sem medo, sem recalque, sem covardia, sem querer dar uma de bom moço para ser aceito e aplaudido pelo mundo. Cristãos mansos, cristãos coerentes, cristãos felizes,
cristãos testemunhas, cristãos missionários. É disso que o mundo precisa. É isso que nosso Senhor espera de nós. Aqui quem é pai, quem é mãe de família, quem é tio, quem é avô, quem é avó. Falem de nosso Senhor para as crianças. Falem de nosso Senhor para os jovens. Mas falem com alegria, de modo positivo. Falem da vida. Ensine-os a rezar. Mostre o valor de rezar. Mostre o valor de ser de nosso Senhor, para que eles e nós reconheçamos o que nos pode trazer a paz. Essa paz vai estar aqui daqui a pouco, sobre o altar, como alimento, como vida da nossa vida. Essa paz é Jesus. A Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.